A paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs que estão assistindo o canal A Geração da Última Hora. Hoje o tema vai ser sobre Israel. Vai ser sobre os ataques que aconteceram entre Israel e quando Israel também atacou Gaza como retaliação, mas como em forma de defesa, porque quando você sofre uma agressão, você tem que revidar, senão você só vai tomar ataque. Foi o que Israel fez. Vamos começar aqui no site The Times of Israel. Vamos começar com a primeira matéria, que diz: Netanyahu disse para as forças de defesa de Israel dar um golpe duro aos grupos terroristas de Gaza. Eu estou olhando um pouco diferente do que está escrito, porque a tradução vem do inglês para a tradução, ela fica um pouco diferente. Não fica ao pé da letra. Sabe como é que é o Google Tradutor, né? Um oficial sênior diz que a expectativa é de pelo menos 2 ou 3 dias de combates. As forças de defesa de Israel diz que o Hamas e a Jihad Islâmica estão trabalhando juntos. Aqui está o Benjamin Netanyahu com alguns militares, conselho ali, né? O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu instruiu o exército a dar um duro golpe aos grupos terroristas na faixa de Gaza, em resposta aos disparos de foguete do território palestino, segundo um funcionário da defesa citado pela mídia hebraica. As forças de defesa de Israel lançaram no sábado uma série de ataques na faixa de Gaza, tanto de terra quanto de ar, enquanto cerca de 200 foguetes foram disparados contra Israel, do enclave palestino. O exército disse que dezenas de projéteis foram interceptados pelo sistema de defesa Iron Dome. Então nós podemos ver que muitos foguetes foram lançados contra Israel, mas o sistema de defesa de Israel, que é um dos melhores do mundo, conseguiu segurar esse ataque, a maioria dele, né, pelo menos. Uma alta autoridade israelense disse ao Canal 13 que há um crescente entendimento de que não haverá um retorno imediato à calma na fronteira sul, com uma expectativa de pelo menos 2 ou 3 dias de combates. Os comentários foram feitos depois que Netanyahu, que também é ministro da Defesa, se reuniu com autoridades de segurança para conversar sobre o surto no sul. Nós podemos ver que quem começou esse ataque não foi Israel. Muita gente vai dizer, principalmente da mídia convencional, que a gente já conhece, vai dizer que Israel foi covarde, que Israel atacou o povo palestino, mas nós podemos ver que tem um grupo terrorista que toma conta dessa região, que é o Hamas. Ele que começa sempre atacando Israel. Continuando. O gabinete de segurança se reunirá no domingo para discutir a última onda de violência em Gaza, informou o gabinete do primeiro-ministro no sábado. Provavelmente quando vocês estiverem vendo essa notícia no meu canal, já vai ter tido essa reunião. 2 pessoas ficaram feridas no sábado. Uma delas, seriamente, uma mulher de 80 anos em Kiryat Gat, e outra moderadamente ou levemente ferida, né? Enquanto o exército disse que cerca de 200 foguetes foram disparados contra Israel, de Gaza. Então nós podemos ver que foi 200, cara. Foi muito foguetes, cara. Já que era para fazer um nível de destruição muito maior. Mas graças à intervenção do seu alto equipamento de defesa e sim da ajuda de Deus também, que Deus ajuda Israel, conseguiu se defender desses ataques. O exército disse que caças e tanques atingiram 70 alvos terroristas na faixa pertencente aos grupos terroristas Hamas e Jihad Islâmica Palestina. Estes incluíam um túnel escavado pela Jihad Islâmica,
que cruza a fronteira para Israel. Então, quer dizer, eles atingiram pontos chaves desses grupos terroristas. Aqui tem até uma imagem do ataque. Deve ser onde esses túneis passavam, né? Mas vamos continuar aqui na matéria. O exército avisou que vai ampliar as greves na faixa de Gaza se o fogo dos foguetes do enclave palestino continuar. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Ronen Manelis, disse que o Hamas, grupo terrorista que governa Gaza, está trabalhando em cooperação com a Jihad Islâmica e que a Força de Defesa de Israel está agindo em alvos ligados a ambas as organizações terroristas. Ele acrescentou que o exército acredita que 5 a 6 membros do grupo foram mortos desde sexta-feira, quando as Forças de Defesa de Israel atingiu um posto do Hamas na fronteira em resposta ao ataque de franco-atiradores contra as tropas israelenses. Então, quer dizer, você pode ver que sempre Israel é atacado. Ele sempre tem que responder a um ataque. Foi assim na Guerra dos 6 Dias, foi assim na Guerra do Yom Kippur. E é assim hoje. Israel sempre é atacado primeiro. Eles sempre são covardes, não dão um mínimo sinal de que vão atacar. Eles chegam e atacam e acabou. Sem ameaças. Não tem como se precaver. Só tem como você revidar pós-ataque. Mas, seguindo a matéria, o exército disse que atacou vários complexos do Hamas na cidade de Gaza, usados para treinamento e produção de armas. Ele disse que um dos sites foi usado pela força naval da organização. Também atingiu vários compostos da Jihad Islâmica em toda a faixa, e vários lançadores de foguetes e postos avançados perto da fronteira. Então quer dizer que ele atacou vários pontos da cidade de Gaza, onde estavam os complexos do Hamas, e também da Jihad Islâmica, que estava agindo junto com o Hamas. E você pode ver que tinha vários lançadores de foguetes, quer dizer, são pontos estratégicos. Israel sempre ataca de forma estratégica pontos onde podem comprometer a sua defesa. E normalmente eles não costumam errar os ataques, porque eles tomam muito cuidado para não atingir pessoas inocentes, que não tem nada a ver com essa guerra. Porque se alguém matar um judeu, o mundo, de forma geral, infelizmente, não se importa. Mas se o ataque de Israel matar algum palestino, é um monte de censura em cima de Israel. Mas vamos continuar com a matéria. As greves aconteceram depois que o chefe da equipe da Força de Defesa de Israel, Aviv Koyav, manteve conversas com o chefe do Shin Bet, Nadva Argama, com o chefe do Comando Sul, Erzi Halev, e outros altos oficiais. Israel também anunciou o fechamento das passagens Erez e Keren, Shalom entre Gaza e Israel, bem como a zona de pesca na costa do enclave. Grupos terroristas na faixa de Gaza alertaram que aumentarão os ataques a Israel se as forças de defesa de Israel continuarem a realizar ataques em respostas aos disparos de foguetes do enclave costeiro. Então quer dizer, olha só, eles ainda são assim, meio abusados, né? Até os bandidinhos aqui do Brasil, né? Que se você tentar reagir a uma justa agressão, no caso um assalto, ainda quer te matar. É parecido, né? Eles ameaçam aumentar os ataques se Israel se defender, quer dizer, dar respostas, se defender aos disparos de foguetes do enclave costeiro. Quer dizer que se você se defender, eu ataco mais. É isso que eles querem dizer. Você não pode nem se defender. Acredito que Israel não vai ser vítima dessa, entre aspas, chantagem. Se você fizer alguma coisa comigo, eu faço pior. Acho que não. Israel vai continuar atacando. Tem que se defender mesmo.
Nós alertamos o inimigo que nossa resposta será ainda mais severa e generalizada no caso de expandir sua agressão. Continuaremos sendo o escudo do nosso povo e da nossa terra, disse a chamada Sala de Operações Conjuntas em um comunicado. Nós podemos ver aqui que, continuando a matéria, à luz dos ataques em andamento, o Comando de Frente Interna das Forças de Defesa de Israel emitiu instruções para que os moradores das áreas afetadas permanecessem perto de espaços protegidos. Também limitou as reuniões públicas a 300 pessoas, apenas em espaços fechados, e interrompeu o trabalho agrícola. Muitos municípios abriram abrigos públicos, praias e parques nacionais no sul foram fechados e eventos esportivos cancelados. Quer dizer, as pessoas têm que parar suas vidas por causa desse ataque desse pessoal de Gaza, que quer destruir o povo de Israel. As instruções aplicavam-se às comunidades na área fronteiriça, perto de Gaza, no centro de Negev, na reunião de Laquis e na planície sul de Shefla. Os ataques com foguetes ocorreram um dia depois que 2 soldados foram baleados e feridos enquanto estavam em patrulha, perto da fronteira no sul de Gaza. Um soldado foi moderadamente ferido, levemente ferido, que é a tradução, no ataque de um soldado, e um soldado ficou leve, e uma mulher, no caso soldado, ficou levemente ferida, disse as Forças de Defesa de Israel. Em resposta ao tiroteio, uma aeronave das Forças de Defesa de Israel atacou um posto do Hamas, próximo, disse o exército. Então ele atacou um posto próximo a esse incidente, o que o exército de Israel notificou. O Ministério da Saúde de Gaza, dirigido pelo Hamas, disse que 2 pessoas foram mortas na greve e outras 2 ficaram feridas. Eu não sei se essa greve aqui significa outra coisa na tradução, mas se não for, fica assim mesmo, que eu não tenho ideia do que seja. Continuando. Aqui nós podemos ver a foto, a fumaça que sobe de uma explosão causada por um ataque aéreo israelense na cidade de Gaza, no dia 4 de maio, no sábado. Na quinta-feira, uma delegação do Hamas, liderada pelo chefe do grupo em Gaza, Yahya Sinwar, no caso, viajou ao Cairo, Egito, para conversar com autoridades egípcias sobre uma trégua com Israel, disseram autoridades do Hamas. Esse acordo apareceu sob estresse nos últimos dias, com palestinos lançando balões incendiários e foguetes contra Israel, e aviões de guerra israelenses atingindo alvos do Hamas. O Hamas disse que os balões incendiários eram uma mensagem para Israel para não deter a transferência de milhões de dólares em fundos de ajuda do Catar para o governo do Hamas em Gaza. Israel e Egito mantiveram um bloqueio incapacitante em Gaza, desde que o Hamas, que busca destruir Israel, assumiu o controle do território em 2007. Jerusalém diz que é necessário impedir que os grupos terroristas se rearranjam e se tornem uma ameaça ainda maior. Os lados são inimigos... A tradução está meio estranha, mas vamos tentar ler isso aqui e entender, Os lados são inimigos ferrenhos e já travaram 3 guerras e se engajaram em numerosos surtos menores de violência. Isso aqui deve ser o pessoal da faixa de Gaza, As tensões aumentaram nos últimos dias, em meio a alegações do Hamas de que Israel tem atrasado a implementação dos acordos de cessar-fogo do mês passado. Eles ainda querem jogar a culpa em Israel. Eles atacam primeiro e depois falam que Israel que tem culpa por eles estarem atacando. É muito engraçado esses caras, Continuando aqui, vamos para a próxima notícia. Esse já é aqui do Brasil, do portal G1. Israel ataca instalações do Hamas após disparo de foguetes. O grupo palestino que controla a faixa de Gaza lançou pelo menos 90 projéteis
nós podemos ver que não foi 200 contra o território israelense. Em resposta, Israel bombardeou as instalações palestinas e determinou o fechamento da fronteira. Aqui está aquela explosão, ataque aéreo israelense. As forças de defesa de Israel bombardearam neste sábado, dia 4, plataformas de lançamento de foguetes e instalações na faixa de Gaza, após membros do grupo Hamas dispararem pelo menos 90 projéteis contra o território israelense. Uma aeronave israelense atacou 2 plataformas de lançamento de foguetes no norte da faixa de Gaza, disseram as forças de defesa israelenses em um breve comunicado, e em seguida as forças israelenses acrescentaram que tanques atacaram posições militares da organização terrorista Hamas. Então você pode ver que o ataque do Hamas a Israel nunca é contra os militares. A maioria das vezes é contra a população de Israel. Eles querem matar o povo. Enquanto os de Israel, eles atacam o grupo Hamas. Eles atacam pontos estratégicos onde Hamas, o grupo terrorista Hamas, vai atacar Israel. Então nós podemos ver que é diferente os ataques. Um é ataque de defesa para anular as armas do outro. O outro não, é um ataque para massacrar, de aniquilação às pessoas. Isso fica bem claro. Um pequeno grupo armado pró-Hamas em Gaza, os protetores de Al-Aqsa, disse que um de seus homens foi morto durante os ataques israelenses neste sábado. O primeiro foguete foi lançado por volta das 10 horas, em 4 horas da manhã em Brasília, no caso. Depois disso, cerca de 90 projéteis foram lançados da faixa de Gaza para o território israelense. Na verdade foi mais de 100, foi uns 200 eu acho, na outra matéria que a gente viu. Né? O sistema de defesa aéreo, Domo de Ferro, interceptou dezenas deles, anunciaram as forças israelenses. As sirenes antiaéreas soaram na cidade de Sderot e dos conselhos regionais de Sha'ar HaNegev, Sdot Negev, Hof Ashkelon e Eshkol. Enquanto em Ashkelon as autoridades locais abriram os abrigos antiaéreos públicos, segundo o site de notícia Ynet. Os serviços da organização Marken David Adom, o equivalente israelense da Cruz Vermelha, prestaram atendimento a um jovem de aproximadamente 15 anos que ficou levemente ferido quando corria para um abrigo, além de um homem e uma mulher com sintomas de ansiedade. Em Gaza, por sua vez, várias explosões foram ouvidas em diferentes pontos do território palestino, depois do lançamento de foguetes. A escalada de tensão já havia começado na sexta-feira, quando 2 soldados israelenses ficaram feridos por disparos efetuados a partir de Gaza. O ataque aéreo israelense, em retaliação, matou 2 militantes do grupo islâmico Hamas, que domina Gaza. Outros 2 palestinos que estavam protestando perto da fronteira também foram mortos por forças israelenses. Após os novos conflitos, os israelenses também decidiram neste sábado bloquear as estradas aéreas, estradas e áreas próximas de Gaza. Perdão aqui a minha fala. Bloquearam as estradas e áreas próximas de Gaza, inclusive uma praia. Bom, aqui também termina essa matéria. Vamos para a última notícia. Escolas canceladas em áreas próximas a Gaza enquanto os ataques continuam. 250 foguetes disparados contra Israel. As forças de defesa de Israel bombardeiam 120 locais de Gaza, incluindo o túnel de ataque. Então nós podemos foi 250, não foi 90. O The Times of Israel, que só cobre Israel, tem uma notícia mais apurada. Né? O exército diz que destruiu o túnel transfronteiriço, fábrica de foguetes subterrâneos, e as forças de defesa de Israel negam a reivindicação palestina
sobre um bebê e a sua mãe grávida, que foi morta em ataques aéreos israelenses. Aqui está uma explosão que foi fotografada em um dos prédios durante o bombardeio israelense na cidade de Gaza, em resposta àqueles disparos dos foguetes palestinos. Grupos terroristas palestinos dispararam centenas de foguetes contra Israel e as forças de defesa de Israel rebateram e bombardearam mais de 100 alvos na faixa de Gaza, em uma intensa rodada de combates que engoliu a região neste fim de semana. Na noite deste sábado, os combatentes entre os grupos terroristas na faixa de Gaza, controlada por Hamas, e em Israel, não mostraram sinais de desaceleração, com várias saraivadas de foguetes sendo disparados de Gaza na cidade de Beersheba por volta da meia-noite. Mais de 250 foguetes foram disparados contra Israel ao longo do dia, a maioria deles na cidade mais próxima da fronteira de Gaza, mas alguns chegaram até Rehovot e Ashdod, no caso. Eu tenho uma complicação de falar essas cidades. Pelo menos 3 civis israelenses ficaram feridos nos ataques. Um deles, uma mulher de 80 anos, que foi gravemente ferida. De acordo com as forças de defesa de Israel, cerca de 70% dos foguetes e morteiros recebidos atingiram campos abertos, onde não causaram ferimentos nem danos. Dos 30% restantes que estavam indo para as áreas povoadas, a maioria foi interceptada pelo sistema de defesa antimísseis, o Domo de Ferro, né? Vários atingiram diretamente casas ou aterrissaram fora deles. Pelo menos 2 foguetes caíram nos pátios de escolas no sul de Israel, que estavam vazias devido ao fim de semana, causando danos aos edifícios. Em resposta, Israel atingiu pelo menos 120 alvos em Gaza no sábado, incluindo um túnel de ataque entre fronteiras, uma fábrica de foguetes subterrâneos e em um prédio de 6 andares, usados pela inteligência militar do Hamas, informou o exército. Pelo menos 2 palestinos foram mortos, os quais teriam participado de ataques e lançamento de foguetes. Os militares só conseguiram acertar um pequeno número de células, já que grupos terroristas na faixa costumam usar timers e outros controles para lançar projéteis de longe, a fim de evitar ataques aéreos israelenses. As forças armadas israelenses também destruíram um prédio que abrigava os escritórios da agência de notícia Anadolu, gerida pelo governo turco, provocando protestos de Ankara. As forças de defesa israelenses disseram que o prédio de 8 andares foi usado pelo grupo terrorista Hamas e a Jihad Islâmica Palestina para conduzir atividades terroristas. O exército israelense disse que está preparado para continuar conduzindo ataques aéreos se os ataques de Gaza continuarem. Autoridades militares israelenses disseram a repórteres que a luta poderia continuar por vários dias. Grupos terroristas no enclave fizeram ameaças similares, dizendo que iriam atacar mais profundamente Israel se as forças de defesa de Israel continuassem seus ataques. Quer dizer, se você se defende, nós vamos te atacar mais. É isso que eles querem dizer, que era ameaçar Israel. Uma foto da faixa de Gaza tirada mostra o foguete sendo direcionado para Israel. Quer dizer, aqui tem uma foto claramente mostrando de onde está surgindo os foguetes que foram lançados para Israel. Continuando. Israel pediu que as Nações Unidas denunciem os ataques com foguetes da faixa de Gaza e apoiem o direito de autodefesa e ações defensivas de Israel, disse em comunicado o embaixador de Israel na ONU, Danny Danon. A nova troca, uma das maiores batalhas do ano passado, começou na noite de sexta-feira, quando palestinos na faixa de Gaza atiraram em 2 soldados em patrulha perto da fronteira no sul de Gaza. Um soldado
foi levemente ferido e uma soldada ficou levemente ferida, disse as forças de defesa de Israel. Em resposta, os militares israelenses bombardearam o posto do Hamas, matando 2 dos agentes do grupo terrorista. Pouco depois das 9h30 da manhã de sábado, o grupo terrorista na faixa de Gaza começaram a lançar foguetes e morteiros contra Israel. Em resposta, os militares lançaram uma série de ataques aéreos e terrestres atingindo alvos em todo o enclave costeiro ligado ao Hamas, o grupo islâmico que governa Gaza e a organização terrorista palestina islâmica Jihad, apoiada pelo Irã. Então nós podemos ver que foram atingindo alvos ligados ao Hamas, ao grupo ligado à Jihad islâmica. Todos eles estão juntos e estão financiados por baixo do pano pelo Irã. Nós sabemos disso, né, que o Irã financia essa guerra. O Ministério da Saúde de Israel, aqui não sei se é o Ministério da Saúde exato ou o Ministério de Defesa, mas eu acho que deve ser Defesa, a tradução está errada, mas vamos manter saúde porque está escrito saúde, né? O Ministério da Saúde de Gaza, dirigido pelo Hamas, reivindicou um bebê palestino e sua mãe grávida foi morta quando sua casa foi atingida por um dos ataques de retaliação israelense no sábado. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, em língua árabe, Major Avishai Adrehe, negou a alegação e disse que os militares acreditam que a mãe e a criança foram mortos em um ataque fracassado de foguete por terroristas palestinos em uma área populacional, não em um ataque aéreo israelense. Bom, aqui é um jogo de acusações. Gaza, no caso Hamas, acusa Israel do ataque, de ter matado a criança e a mulher, e Israel fala que foi um ataque fracassado deles, pela imperícia deles de manusear esse tipo de armas. Mas continuando, o Ministério da Saúde de Gaza disse que outros 2 foram mortos e pelo menos 40 ficaram feridos nos ataques. À luz das batalhas em curso, os militares cancelaram a escola para as cidades e vilas israelenses em aproximadamente 40 km da faixa de Gaza para o dia seguinte. A partir de sábado à noite, os locais de trabalho nessa região só podiam ser abertos se tivessem acesso a um abrigo antiaéreo. Reuniões de mais de 300 pessoas não foram permitidas, inclusive em shopping centers, segundo o Exército. Não havia instruções especiais de segurança para o resto do país. Israel também fechou as passagens de Kerem Shalom e Erez na faixa de Gaza, após os ataques de foguete, bem como as zonas de pesca na costa de Gaza. As forças de defesa de Israel disse que atacou dezenas de bases e instalações controladas pelos grupos terroristas Hamas e Jihad Islâmica Palestina. Em toda a faixa, apesar do grande número de alvos, houve relativamente poucas lesões relatadas nos ataques. Aqui deve ser nos ataques. Nas greves, nos ataques. Poucos danos relatados nos ataques, já que os locais foram largamente abandonados antes do tempo. Quer dizer, eles atacaram e já sabiam que havia uma retaliação, então já foram embora. Continuando com a notícia. O exército disse que entre seus alvos estava um túnel de ataque transfronteiriço da Jihad Islâmica no sul de Gaza. Os militares divulgaram imagens mostrando membros do grupo terrorista escavando a passagem subterrânea, usando veículos e ferramentas ostensivamente civis. Nas últimas semanas, a Jihad Islâmica acelerou sua escavação para realizar um ataque, disse Ronen Manelis, porta-voz das Forças de Defesa de Israel. O exército disse que também destruiu uma instalação subterrânea de produção de foguetes do Hamas. Esta instalação é única em suas capacidades de fabricação e em capacidade fundamental do grupo para produzir foguetes na faixa.
disse o exército. Então, quer dizer, ele destruiu, vamos dizer, uma fábrica de foguetes na faixa de Gaza, né? Resumindo, né? As forças de defesa de Israel também destruiu 2 prédios de vários andares no bairro de Rimal, na cidade de Gaza. O exército disse que um deles, uma estrutura de 6 andares, abrigava a inteligência militar e o serviço de segurança interno do grupo terrorista Hamas. Aqui deve ser a foto do prédio, provavelmente. Em ambos os casos, os militares usaram a técnica de bater no telhado, no qual uma bomba fictícia é lançada pela primeira vez no prédio para avisar aqueles que dentro do próximo ataque de alta potência. Quer dizer, é para avisar, na verdade, aqui a tradução está meio errada, é para avisar que o próximo ataque é para valer, para evitar de matar pessoas inocentes. Tudo bem que nesse tipo de alerta também os caras da Jihad Islâmica e do Hamas eles aproveitam e fogem também, porque eles também são avisados com esse ataque. No ano passado, os militares israelenses atacaram outros 3 edifícios ligados a esse ramo do Hamas. Imagens do ataque aéreo foram rapidamente compartilhadas nas mídias sociais. Aqui tem os vídeos no YouTube mostrando as cenas. Só que não vamos mostrar aqui para o vídeo não ficar maior do que já vai estar, né? Os militares disseram que outro prédio bombardeado por Israel, em Rimal, que abrigava a agência de notícias Anadolu, foi usado para fins terroristas. A estrutura que foi atacada foi usada pela Força-Tarefa da Cisjordânia, que é responsável por dirigir agentes terroristas na região da Judéia e Samaria, para criar infraestrutura terrorista e passar mensagem para atividades terroristas, e para transferir dinheiro e apoio logístico para transportar ataques terroristas contra civis israelenses, disse o exército em um comunicado. Quer dizer, eles usaram um prédio que se diz que era para a mídia para fazer esse tipo de ataque. Continuando, os militares disseram que o prédio também abrigava escritórios de altos membros da Jihad Islâmica Palestina, que eram usados para fins terroristas. A destruição da emissora estatal de notícias foi denunciada pela Turquia, que chamou de crime contra a humanidade. Anadolu compartilhou imagens do rescaldo em sua página do YouTube. Quer dizer, quando Israel se defende, a Turquia aparece falando que é um crime contra a humanidade, mas não é um crime contra a humanidade se atacar os cidadãos israelenses. Como eu disse, a maioria da população, no caso política, né? Não a população em geral, a maioria dos políticos no mundo não se importam muito se o que vai acontecer com o pessoal de Israel. Mas se for um palestino, é um problema danado, né? Todo mundo quer fazer uma confusão. Não que a vida de um israelense tenha mais valor do que de um palestino, ou de um palestino tenha mais valor que de um israelense. Mas eu acho que tem valores iguais. Só que eu acho que eles tendem muito para um lado. Essa causa ela tem que ser tratada de forma igualitária e não tendendo só para um lado. A gente tem que olhar o que realmente acontece. Pode ver que o Israel é atacado e ele se defende. É o que eu estou vendo aqui. É o que está sendo passado na notícia. E vamos continuar para terminar logo essa notícia, né? A segmentação do escritório da agência Anadolu em Gaza é um exemplo da agressão irrestrita de Israel, é o que eles dizem. Abre aspas, então. A violência israelense contra pessoas inocentes sem distinção é um crime contra a humanidade. Aqueles que encorajam Israel também são culpados. Nós continuaremos defendendo a causa palestina, mesmo que sozinhas. Então, quer dizer, eles ainda querem culpar Israel e querem culpar as pessoas que, no caso, defendem o direito de Israel se defender. Quer dizer, que as pessoas que são apoiadoras do direito de defesa também são culpadas. É igual como os comunistas fazem aqui no Brasil, que muitos dizem que o fulano que falou contra a Marielle, por exemplo, citando o caso da Marielle, né, falou contra a Marielle também são assassinos.
Não, quem é assassino foi quem atirou nela, não é quem falou alguma coisa. Se o cara não deu a ordem pro outro atirar, ele também não é assassino. É esse o tipo de pensamento que está deturpado nos dias de hoje. Principalmente com esse politicamente correto. Aí, depois de fechar aspas, aqui disse o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, em um tweet. Então nós podemos ver que foi o ministro turco, né, das Relações Exteriores. Vamos continuar. As forças de defesa de Israel disse que também atacou vários complexos do Hamas na cidade de Gaza, usados para treinamento de produção de armas. Ele disse que um dos sites, esse é um dos lugares, foi usado pela força naval da organização. Também atingiu vários compostos da Jihad Islâmica em toda a faixa e vários lançadores de foguetes e postos avançados perto da fronteira. Uma mulher israelense de aproximadamente 80 anos ficou gravemente ferida após ser atingida por um estilhaço de foguete de Kiryat Gat, ou Kiryat Gat, a cerca de 20 km a nordeste da faixa de Gaza. Um homem estava em uma condição levemente, moderada, depois de ter sofrido, levemente ferido, depois de ter sido atingido por estilhaços durante um ataque de foguetes na cidade costeira de Ascalon, na cidade beduína de Láquia. Um homem de 45 anos ficou levemente ferido, sustentando ferimentos de estilhaços na perna, apresentando ferimentos de estilhaços na perna, disseram médicos. Pelo menos 10 outras pessoas ficaram levemente feridas ao longo do dia, a maioria caindo ao correr para abrigos antiaéreos. Claro, que imagina aquele desespero. Vai cair na tua cabeça, a pessoa sai correndo para salvar a sua vida. Então, tombos feios acontecem. Uma alta autoridade israelense disse ao Canal 13 que há um crescente entendimento de que não haverá um retorno imediato à calma à fronteira sul, com a expectativa de pelo menos 2 ou 3 dias de combate. Maneres disse que os militares têm sistema de defesa aérea em vigor, em caso de um foguista faixa de Gaza em direção à área metropolitana de Tel Aviv, e que as forças de defesa de Israel está preparada para os combates durante alguns dias e vai chamar alguns reservistas de inteligência de defesa aérea e das unidades, bem como o comando da frente interna. Então nós podemos ver que o clima lá está bem tenso, não é uma coisinha, um ataquezinho leve. Dá para ver que eles estão preparando alguma coisa grande em resposta ao Hamas, porque toda vez o Hamas faz isso, ele ataca e depois 2, 3 dias ele fica pedindo trégua. A gente sabe que é assim, eles fazem essa tática, ataca e perde trégua, ataca e perde trégua. Acho que já, pelo que está nas declarações aqui, ele parece que vai ter uma ofensiva mais forte dessa vez. O Hamas afirmou que estava preparado para responder aos crimes de Israel e prometeu impedi-lo de derramar o sangue de nosso povo. Isso é o que os pessoal do Hamas estavam dizendo. O segundo maior grupo terrorista de Gaza, a Jihad Islâmica, ameaçou atrapalhar o próximo festival Eurovisão da Canção, que acontecerá em Tel Aviv, nos dias 14 a 18 de maio, além de um vídeo ameaçando a instalação nuclear de Dimona e o aeroporto de Ben Gurion e outros locais sensíveis em Israel. Em outros lugares que tem bastante pessoas, esses lugares sensíveis. Uma fonte não identificada do Hamas disse ao jornal Haaretz que o grupo havia advertido sobre a escalada nas últimas 2 semanas devido ao atraso na realização do entendimento do cessar-fogo em Israel. Pediram calma e conseguiram, e na faixa não tivemos nenhuma melhora. Estradas e rodovias no sul de Israel, próximas à fronteira com Gaza, foram fechadas a partir de sexta-feira à noite, enquanto as forças de defesa de Israel estavam preocupadas com possíveis
tentativas de raptar, atirar ou lançar mísseis antitanques contra forças e civis perto da fronteira. A troca na sexta-feira e no sábado, que marcou uma grave escalada de violência, ocorreu durante os protestos semanais na fronteira, nos quais militares e habitantes de Gaza se reuniram em 5 locais. Alguns dos manifestantes se revoltaram, atiraram pedras e dispositivos explosivos contra soldados, que responderam com gás lacrimogênico e fogo vivo ocasional. Deve ser isso aqui, deve ser spray de pimenta, né? Então nós podemos ver que eles tentaram atacar os soldados e os soldados reagiram. É sempre, eles atacam primeiro, aí os soldados reagem. Que ninguém, vamos dizer assim, tem sangue de barata, né? Após intensos combates no início de abril, Israel concordou em aliviar o bloqueio e troca da suspensão do fogo. Deve ser da troca de tiros, né? Isso inclui a expansão de uma zona de pesca ao largo da costa de Gaza, o aumento das importações para Gaza e a permissão do Estado do Golfo, do Catar, para fornecer ajuda a Gaza. Esse acordo parece estar sob estresse nos últimos dias, sob tensão, né, nos últimos dias, com palestinos lançando balões incendiários e foguetes contra Israel, e aviões de guerra israelenses atingindo alvos do Hamas. O Hamas disse que os balões incendiários eram uma mensagem para Israel, para não deter a transferência de milhões de dólares em fundos de ajuda do Catar para o governo do Hamas em Gaza. Nós podemos ver que foi aberto para o Catar ajudar o Hamas, logo em seguida viu ataques contra Israel. Será que isso é só coincidência ou será que o Catar municiou o Hamas para esse ataque? Não sei, né? Talvez um dia nós saibamos o que aconteceu realmente. Na quinta-feira, uma delegação do Hamas liderada pelo chefe do grupo em Gaza, Yahya Sinwar, viajou ao Cairo para conversar com autoridades egípcias sobre uma trégua com Israel durante disseram autoridades do Hamas. Aqui a gente está vendo que começa a repetir a matéria, né? Mas já está perto também do fim, então vamos continuar lendo, né? Israel e o Egito mantiveram um bloqueio incapacitante em Gaza, desde que o Hamas, que busca destruir Israel, assumiu o controle do território em 2007. Jerusalém diz que é necessário impedir que os grupos terroristas se rearranjem e se tornem uma ameaça ainda maior. Os lados são inimigos ferrenhos e já travaram 3 guerras e se engajaram em numerosos conflitos menores de violência. Então, essa parte acho que já tinha lido já antes, acabou a notícia aqui. E acabamos também por hoje. Agradeço a todos de coração que ficaram até o final desse vídeo. Peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, que nós estaremos trazendo coisas novas aqui também. E nós sempre estaremos trazendo notícias do mundo, diferente do que as notícias dos jornais brasileiros trazem, que eles não falam muito sobre o mundo, é sempre só Brasil, 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 e a gente não sabe o que se passa ao redor do mundo. Esse canal vai se focar a relatar o que acontece ao redor do mundo, principalmente. E sempre a ótica da luz da Bíblia e mostrando como essas coisas estão ligadas às profecias bíblicas. Nós podemos ver que essa parte também se cumpre com a profecia bíblica, porque Jerusalém, principalmente, aqui citou Jerusalém, né? Seria feito com um cálice de tontear. Seria algo pesado para as nações. Você pode ver que essa briga é principalmente por esse espaço, que Palestina, que é a parte oriental de Jerusalém. É essa a guerra. E nós podemos ver que a Bíblia se cumpre a cada dia mais e sempre continuará se cumprindo até chegar o fim dos tempos. Nós não temos certeza, mas possivelmente nós estamos se encaminhando rapidamente para o fim do mundo. E lembre-se, provavelmente nós somos a geração da última hora.